Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, mais um tema que a gente vai trabalhar nesse momento, que é o Conhecendo a Bíblia. Tema que vocês leram, tema que vocês fizeram nas atividades essa semana, me mandaram. Então, eu pude dar uma lida, ver um pouquinho como é que vocês conseguiram absorver o conteúdo, como é que vocês estão inteirados ali do tema. A princípio é um tema que a gente não vai esmiuçar tanto, que a gente não vai olhar tão profundamente, ele é mais um apanhado geral, conforme ele está disposto no livro, mas é uma ótima forma da gente começar esse tema, que é a Bíblia, que é um tema que a gente vai olhar bastante durante o ensino confirmatório, e é um tema que, para toda pessoa cristã, é o nosso material de trabalho ali, a forma como Deus se revela a nós, e é interessante, é importantíssimo que nós estejamos sempre trabalhando com a Bíblia, né? A gente tem que estar sempre não só lendo, mas estudando sobre ela, e esses talvez sejam os primeiros passos que vocês estejam dando com a Bíblia também, conforme vocês conseguiram me mandar as respostas ali da pergunta de qual foi a experiência que vocês já tiveram com a Bíblia. Algumas pessoas me contaram que foi com culto infantil, outros com a família, alguns até disseram que não tinham nenhum conhecimento, nenhuma experiência com a Bíblia. Então a gente vai, na medida do possível agora, começar a ter esses primeiros passos com a Bíblia. A forma como o livro traz a temática é interessante porque ele compara com uma viagem, né? Quando a gente faz uma viagem, a gente tem algumas formas de viajar. Ou a gente vai sem rumo, a gente vê o que dá na viagem, e ali a gente para em qualquer canto, vai tendo as primeiras impressões, vai conhecendo pessoas. Algumas pessoas para viajar fazem um roteiro, programam quantas paradas vão fazer, quais locais querem conhecer, quais pessoas vão na viagem. E a Bíblia é mais ou menos esse terreno, conforme o livro compara, que é praticamente uma cidade desconhecida, né? Porque tem pessoas que, quando chegam numa cidade, realmente não conhecem nada da cidade e ali ficam meio que perdidas. Assim também é a Bíblia para muitas pessoas. E ali a gente vai fazendo descobertas, mas nem sempre a gente aprofunda. Outras pessoas, ao fazerem uma descoberta, tentam buscar um pouco mais a fundo o que ela significa. Algumas pessoas só leem o texto e vão achando ali pequenas mensagens, pequenas pérolas, que vão mostrando a riqueza, a beleza dos conteúdos da Bíblia. Mas há também, da mesma forma que uma viagem, quem prefira fazer uma excursão bem organizada ali, bem marcada, para conhecer bem profundamente os conteúdos da Bíblia. Mas quem de fato, em relação à Bíblia, quem quiser conhecer a boa notícia, a boa nova que a Bíblia anuncia, precisa sim se dedicar muito à leitura do conteúdo durante todo o ensino confirmatório. Não só nesse período de 2 anos de ensino confirmatório, mas durante toda a nossa vida. Porque por mais que a gente leia a Bíblia 1, 2, 3, 4, seja lá quantas vezes, a gente sempre vai aprender algo novo, e isso é o interessante, isso que é o bonito da Bíblia, porque ela nunca se esgota. A palavra de Deus ela é uma palavra viva, que está sempre nos mostrando algo novo, com o mesmo texto às vezes nos diz coisas tão belas de formas diferentes, dependendo da situação, e assim, a gente sempre vai aprendendo algo novo com a Bíblia, e isso é muito bacana, é muito bonito na Bíblia. E a palavra de Deus é de fato essa bússola para a nossa vida, na nossa caminhada. E é por isso que a gente vai se dedicar bastante nesse ensino confirmatório a ver os conteúdos da Bíblia, não só sobre a Bíblia, mas a gente vai ler bastante a Bíblia, não só falar sobre ela. É interessante começar com um versículo muito famoso de Jesus, quando ele diz que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que Deus diz. E é de fato, né? Ao mesmo tempo que o arroz, o feijão, a carne, a salada são um alimento para o nosso corpo, a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, né? É o nosso alimento espiritual. A gente não pode ficar sem ela também. Ali vocês viram também que Lutero
traz uma explicação na quarta petição do Pai Nosso, né? Eu pedi para vocês transcreverem nas atividades. Mas de fato, quando a gente fala sobre Bíblia, para a gente conhecer Deus é preciso que Ele nos diga algo sobre Ele, que Ele se revele. A gente não pode pegar Deus, colocar numa caixinha, né, e começar ali a estudar Deus, como a gente imagina que Ele seja. Não, Ele precisa se revelar a nós. E Ele faz isso por meio da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, na qual Ele se revela. A palavra Bíblia, se a gente olha a raiz dela, ela vem da língua grega. E a sua tradução, de fato, é livros. Se a gente olhar para a Bíblia como um todo, a gente vê que ela é quase uma coleção, ela é uma biblioteca. A Bíblia é, de fato, uma coleção de livros dentro de um livro. Porque lá nós temos, né, de Gênesis ao Apocalipse, vários livros dentro de um livro. Então, ela é essa coleção que não caiu do céu do jeito que nós temos ela hoje, né? Ela foi sendo escrita ao longo de 3.000 anos, conforme nós aprendemos, né? E também não foi assim, do nada, alguém digitou, imprimiu e entregou nesse tempo, né? Ela teve várias formas como ela foi sendo escrita. Vocês viram ali as formas como foram, que são as tábuas de argila, as folhas de papiro, né, os pergaminhos. Mas algo muito importante da Bíblia é como ela foi falada, como ela foi contada. Porque antes de ter esses materiais de registro, sejam os papiros, os pergaminhos, a argila para se marcar, algo muito importante na construção do conteúdo da Bíblia foi a tradição oral, como as pessoas falavam da sua experiência e do que foi sendo depois fixado dentro do conteúdo da Bíblia. E o seu conteúdo central é o agir de Deus na história e na vida do povo de Deus. Ou seja, antes de ser escrita, de ser falada, a Bíblia foi vivida. Porém, nem todas as experiências foram relatadas. Somente as palavras e as ações mais importantes é que nós temos de registro ao longo dos anos. Muita coisa, né, se perde nessa tradição, nessa escrita, mas o cerne, né, ou seja, o conteúdo central foi sendo guardado. E como a gente viu, de fato, nos tempos bíblicos nós não tínhamos as tecnologias que nós temos hoje para escrita, para registro. Foram necessários outros métodos, né? No caso, a fala, que uma pessoa ia passando para outra ao longo de gerações. Por exemplo, muitas histórias que nós aprendemos com os nossos pais aprenderam com nossos avós, e por aí vai. Assim também era em relação aos conteúdos da Bíblia. A tradição oral, passando de geração em geração, até que alguém pudesse ter a tecnologia disponível da época, né, para esse registro, os primeiros registros de escrita na Bíblia. E ali sim a gente começa com as tábuas de argila, que são o barro, né, onde eram marcados ali. Também o papiro. O papiro é uma planta, como vocês puderam ver ali, ele era cortado em tiras, prensado até ele gerar uma forma de papel na qual era possível se escrever. E também o pergaminho, que era um outro tipo de material que era feito a partir da pele curtida dos animais, né, que era principalmente o carneiro e a ovelha, que eram os animais, né, que eram criados, eram as principais criações nos tempos bíblicos. Por isso, e esse papiro ele era enrolado, né? Por isso que a gente vê muito quando a gente vê filmes então dessa época, nós vemos aqueles rolos, né, onde também em alguns relatos bíblicos nós temos as pessoas têm escrito dizendo que o livro foi desenrolado ou foi enrolado. Os primeiros escritos da Bíblia não eram como um livro à disposição que nós temos hoje, mas eram rolos e rolos e rolos e rolos que eram os livros então, né? E a Bíblia, como nós temos ela hoje, disposta da forma como ela está hoje, ela é dividida em duas grandes partes, que são o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é composto por 39 livros que foram escritos, né,
principalmente na língua hebraica. E o conteúdo central do Antigo Testamento, se a gente pudesse resumir, está na revelação de Deus ao povo de Israel e no compromisso, na aliança mútua entre Deus e o seu povo. Quando esses livros sofreram a primeira grande tradução da sua história, que foi do hebraico para o grego, e essa versão passou a ser chamada de Septuaginta, o Antigo Testamento pode ser agrupado então em 4 blocos, que vocês transcreveram nas atividades, que são o Pentateuco. O Pentateuco vem de 5, Brasil, pentacampeão, então 5 grandes livros. 5 primeiros livros da Bíblia são Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que também são a Torá, são os livros de instrução, os livros de lei. Após o Pentateuco, nós temos os livros históricos, que contam a história, primeiro realmente a formação do povo de Israel como um todo, a saída do Egito, a instalação na terra de Israel, como foi a construção do povo, dos reis, até como foi o tempo de Jesus, mais ou menos, um pouco antes dos relatos ali dos profetas, que se encerram no Antigo Testamento. Depois dos livros históricos, nós temos os livros de poemas e sabedoria, que vão do livro de Jó ao livro de Cântico dos Cânticos, e os livros dos profetas, que de fato vão de Isaías a Malaquias. Dentro dos profetas, nós ainda vamos ver mais adiante, ao longo do ensino confirmatório, que ocorria divisão de grandes e pequenos profetas. Isso a gente vai ver mais aprofundadamente com o passar do tempo. Quando nós temos o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, nós temos um período ali, é o conhecido intertestamentário, que nós não temos relatos, até o início dos relatos do Novo Testamento. E esse período também eu posso trazer um conteúdo extra para conhecimento geral, realmente, nos próximos encontros. Mas, voltando ao foco, acabando o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, que tem 27 livros e já foi escrito na língua grega, que era a língua corrente dos tempos do Novo Testamento, dos tempos do tempo contemporâneo de Jesus, de fato. E o seu conteúdo central, se a gente pudesse resumir, está na revelação de Deus no seu Filho Jesus Cristo. O Novo Testamento ele narra também a experiência, a formação das primeiras comunidades cristãs. Ele também não foi assim escolhido do nada, ele também não foi alguém decidiu de um dia para o outro que esses aqui são os livros do Novo Testamento e pronto. Não, ele também foi um processo do século II ao século IV, ou seja, mais ou menos 200 anos ali de concílios e discussões para decidirem qual seria o cânone, ou seja, quais seriam os livros que fariam parte do Novo Testamento. E nós temos ele dividido da seguinte forma, que são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos os Atos dos Apóstolos, que é de fato ali os primeiros relatos do início da igreja cristã. Nós temos as cartas, que são as cartas de Paulo e também a dos outros apóstolos, que vão lá do livro de Romanos até o livro de Judas. E nós temos o Apocalipse, que é um gênero literário à parte de todos os outros. Também nós vamos aprofundar com o passar do tempo. Esse é um apanhado geral de tudo que a gente pode pegar desse encontro. Espero que vocês leiam novamente, vão ali se aprofundando nas atividades, leiam, façam o máximo que vocês conseguirem e foquem bastante nos livros bíblicos. Tentem, de fato, como eu coloquei nas atividades lá, tentem decorar o máximo que vocês conseguirem. Tentem ler, até vocês irem escrevendo e acertarem a sequência, porque é muito importante a gente saber onde é que está cada livro dentro da Bíblia. Por exemplo, a gente vai procurar uma leitura, por exemplo, lá no livro de Efésios, para a gente não perder o tempo indo lá no Antigo Testamento procurar, sendo que ele está lá nas cartas, Também da mesma forma, nós vamos procurar o livro de Esther lá no final da Bíblia, que ele está lá nos livros históricos. Então é interessante a gente ter essa sequência gravada, decorada e aprendida, não só decorada, de fato aprendida, para que ela seja um conteúdo marcado para a gente e seja automático.
que isso não seja um problema, para que a gente saiba também se orientar dentro da Bíblia. E se a gente pudesse resumir de forma geral, a Bíblia testemunha a presença de Deus na história do povo de Israel e a revelação de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, do rosto de Deus. E a Bíblia tem esse testemunho, esse encorajamento para todas as pessoas que a leem e esse convite para que nós possamos viver a nossa vida com confiança em Deus. Ela nos anima e sempre nos motiva com suas histórias, com seus ensinamentos, está sempre nos orientando, assim como Jesus também, temos a nossa vida baseada nos caminhos que Ele nos propõe. Volta então ao tema, leiam ali, principalmente os salmos também, que estão ali indicados nas atividades, olhem os salmos, tentem ali aos poucos irem se adaptando à linguagem bíblica. A gente vai ver que tem diferenças entre um livro e outro, qual que é o local do livro, ou seja, qual que é o conteúdo, a mensagem do livro para dentro de si ali, o que ele significa para aquele contexto histórico também, o que quer nos dizer hoje. Isso tudo a gente vai ver com o tempo e é muito gostoso ter essa oportunidade de trabalhar a Bíblia, que é um tema muito bacana, é muito interessante, é muito legal. E vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza. Mas, de fato, é preciso que vocês se dediquem também e leiam sempre, não só o tema sobre a Bíblia, mas leiam a Bíblia. Sentem, peguem um texto, vão ali aos poucos criando formas de se adaptar ao texto. Isso vai ser muito interessante para vocês. Mas continuem ali lendo a sequência dos textos, dos livros também, para que vocês possam decorar essa sequência, como eu já disse antes. Tá ok? Qualquer dúvida, então, vocês podem mandar mensagem, podem me escrever. E eu vou preparar, então, a nossa próxima atividade, que é também sobre a Bíblia, mas como Lutero, como reformador, lidou com a Bíblia. Ok? Fiquem com Deus, uma boa semana e até a nossa próxima atividade.